Olá, nossa, que homem rápido. Peraí, deixa eu só terminar de pôr o título aqui, eu já te chamo, Luciano. Pera lá. Boa noite. A pessoa aqui não é tão habilidosa, sabe? Fazendo arte aqui. Tá, vamos lá. Bom, chamei aí. E aí? Ida! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo em Eu paz, e você? Tudo jóia. Eu não sei começar live igual você, não, com musicão, animado. Eu tenho que me especializar para isso. Esses botões que tem por aqui, por esse bagulho aqui do Instagram, seja lá o que for, eu sou o mais perdido que você possa imaginar. Olha, Bem-vindo ao clube. perdido nada. Eu vi uma live aí que você começou com o Ivete Sangalo com tudo. Mas eu boto Animadão. a música no computador, a caixa tá aqui e toca aí, tá tudo certo. Ah, e tá tudo certo, né? É. Ah, que delícia. Que saudade. Essa quarentena e isolamento acabou distanciando aí e atrasando um pouco o nosso encontro presencial, né? Com certeza. Tem um monte de gente aqui em Dayatuba esperando sua visita, querendo constelar, querendo o curso que a gente combinou de fazer, né? Hoje economia e leitura corporal. Uhum, sim, tá tudo na nossa listinha aqui Vamos fazer, sim. para a gente combinar e fazer. Olha, Luciano, o pessoal tá chegando aí, mas Tranquilo, como eu sei que vamos no Information. vamos para esperar o povo entrar, que eles estão entrando, o Instagram tá avisando. E aí, assim que a gente conseguir marcar, vamos marcar o nosso workshop aqui, o curso, tudo mais. Viu? Sem brincadeira, Luciano, acho que uns 15 ou 20 dias antes de começar o isolamento, as meninas do grupo tinham combinado, elas falaram, Márcia, se você tá aí na correria, deixa que a gente organiza. Regiane, Ana, elas já iam organizar o evento para a gente conseguir fazer aqui. E aí paramos tudo, né? Tranquilo. Mas daqui a pouquinho lá, a Regi já tá aí. Não vão faltar oportunidades para isso. Não vai mesmo. Ó, a Regiane não morre mais. Acabei de falar de você, Regiane. Regiane já chegou, hein? O pessoal que segue, que acompanha, é que, para dar conta, né, de tanto conteúdo, eu vi que você está fazendo várias lives, vários temas, né, Eu Luciano? acabei de fazer uma live agora, né? Então, eu falei, esse homem já vai sair de uma, entrar na outra, é isso? E quando acabar aqui, eu vou acabar a live anterior. Menino! Vai Porque de a live gente até tinha quando? combinado de fazer uma meditação no final e a gente foi falando. O papo estava bom e a gente acabou que lembrou que não ia dar tempo de fazer a meditação. Aí, quando É, acabar aqui, eu vou iniciar lá com ela novamente para poder é. fazer a meditação da triangulação essencial. Olha, legal. Aí a gente corre para lá então para ver. Tá aqui no Instagram também, na outra? É no Instagram, é. Olha lá, tá vendo? A Rosiane tá falando que 3 horas com você, nossa, bom demais. Então ela tava na live, veio para cá e vai para outra, É? é isso? A Rosiane deve ter assistido todas as lives que a gente tem feito, né? É. Ela é Olha lá que legal. de Rondônia. Olha, tá vendo? Aproximando todo mundo, né, Luciano? Aham. Que beleza, né? Bom, olha, o pessoal tá chegando aí, mas como o nosso tempo é curto, né? A gente tem 1 hora e já nem podemos esticar, olha lá. Luciano já tem um compromisso na sequência. Então eu vou me apresentar rapidinho, Luciano, Uhum. porque depois o pessoal compartilha, né? E aí eu vou pedir para você se apresentar e vou deixar a palavra com você. Vou só perguntando aqui o que normalmente as pessoas me perguntam a respeito da constelação, para você me ajudar a responder, Uhum. tá bom? Então, para quem não me conhece, estou vendo que tem um pessoalzinho novo, sejam super bem-vindos. Eu sou a Márcia Benevides, sou psicóloga, terapeuta de casais, terapeuta sexual, e conheci o Luciano há alguns anos através de uma paciente no workshop dele em Sorocaba, né? De constelação familiar. Fui de curiosa para conhecer mesmo a técnica, ver como que ele trabalhava, e porque essa paciente, na ocasião, queria constelar e ela queria economizar na hora da terapia, em vez de me contar como foi, era para eu assistir, uma vez que era em grupo, né?
e embarquei com ela e me apaixonei pelo trabalho do Luciano e pela constelação que ele sempre fala, né? Não é o Luciano, é a constelação familiar sistêmica, né? E desde então venho indicando aí para o pessoal essa técnica também, até como complemento da terapia, tanto terapia de casal quanto a terapia sexual, né? Eu acho que são questões que interferem demais no núcleo familiar, né? Tá aí essa coisa toda do sistema que acho que o Luciano vai explicar para a gente, né, Luciano? Então, assim, olha, sou apaixonada, sou fã número 1, apesar de trabalhar com terapia comportamental, o uso e abuso das indicações para constelação. Já constelei também, né? O Luciano constelou meu projeto de clínica aqui em Dayatuba e foi lindo, foi assim, além de uma constelação, foi, sei lá, acho que uma homenagem, né? Eu acho que era o empurrãozinho que eu precisava naquele momento, né? Lembro bem da Bel, de projeto, linda, maravilhosa, mas a colega que participou como a psicóloga era a minha essência e eu tenho essa imagem para mim guardadinha até hoje, né? Não adianta ter um espaço lindo se eu não olhar para a minha essência. Então eu queria que você contasse um pouquinho aí para o pessoal, Luciano, o que é a constelação familiar. Primeiro, quem é o Luciano Alves, que tem um pessoalzinho chegando agora que não conhece ainda, e a palavra é sua. Primeiro, eu quero agradecer a você pelo convite. Eu sei que é um movimento de carinho e respeito muito grande por esse trabalho, né? Da forma como eu faço especificamente, e quero dizer que eu estou sempre aberto para que a gente possa construir processos hoje que levem para as pessoas conhecimento, despertar, que façam com que elas possam andar com as próprias pernas. Também sou psicólogo, apesar de não atuar em clínica, né? Uhum. Eu faço o que eu chamo de psicoterapia breve, quando a pessoa já passa de um determinado movimento, já encaminho ela para o psicólogo, para a terapia tradicional, mesmo porque as constelações ela não substituem, em hipótese nenhuma, a psicoterapia, nem remédio, nem médico, tá? Uhum. É um processo complementar terapêutico que faz com que muitas vezes você possa sair de um determinado ponto que você bateu a cabeça ali várias vezes e que você não compreendia, que a constelação te facilita isso, e só que dali vão surgir mais conteúdos e você precisa ressignificar isso na psicoterapia. Então é importante deixar claro que ela não substitui psicoterapia nem qualquer outro movimento, ela é complementar. Né? Eu já estou nessa área há mais de 20 anos, ou seja, de autodesenvolvimento pessoal, com constelação 17 para 18 anos. As constelações mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas. Eu passei a ver o mundo de uma forma mais humana e mais eu, né, com as minhas lentes, porque antes eu olhava o mundo a partir das lentes da minha história e muitas vezes eu gerava muitos insucessos na minha história por conta da forma como eu me identificava com a minha história, né? E isso fazia com que eu deixasse de ser eu mesmo para ser a história, ao invés de ser eu mesmo. Então, é todo um campo de novidades e descobertas que foram acontecendo a cada movimento que eu fazia e que me trazia a consciência do meu lugar, né? Constelação familiar para mim é um processo psicoterapêutico breve. Para o Helling não era psicoterapia, tá? Para mim porque é uma forma que eu tenho de colocar em prática tudo que eu aprendi na escolinha de Harry Potter, né? Ou seja, a escolinha de Harry Potter, ela traz esse mundo do fenômeno, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, que é a fenomenologia da percepção, que também é científico, que também é biológico, né? A forma como a gente percebe o mundo como descreve como eu percebo, o que eu sinto, ou a descrição de um fenômeno que acontece a partir de um outro movimento. Então, as constelações, ela tem essa intenção, digamos assim, ou seja, o propósito dela é trazer a consciência e alguns caminhos para que você possa encontrar o seu lugar na vida, porque normalmente já somos concebidos fora do lugar. Então, esse é um fato, né? Porque já nascemos já totalmente, como diz o baiano, lascado da vida. Então, ela te dá essas ferramentas e te proporciona uma força para que você possa mudar um comportamento, mudar uma emoção, ressignificar algo que se tornou um padrão repetitivo na tua história e na tua vida, né? Então, ela surge pós Segunda Guerra Mundial com um alemão, um filósofo religioso católico chamado Bert Hellinger.
que fez a passagem em setembro do ano passado, ele com 94 anos, olha, 94 anos, e deixou um legado impressionante de livros e de práticas e de conhecimento no campo da fenomenologia. E é impressionante porque as constelações, elas são um recurso que agrega várias, o que respalda ela é reconhecido cientificamente dentro das academias também, como a própria psicanálise, a teoria sistêmica familiar da Virginia Satir, a psicodrama do Moreno e tantas outras abordagens que respaldam a base científica da constelação, apesar dela não ser reconhecida academicamente no Brasil, nem pelo Conselho Federal de Psicologia. Ela tem ainda precisa ser feito muitos experimentos e pesquisas para que um dia ela possa ser reconhecida e ser uma matéria, quem sabe, das faculdades, né? Da própria academia, como princípio de abrir as portas. Muitas academias já estão abrindo as portas para as constelações. Inclusive, o nosso curso hoje, além de ser uma formação internacional, ele tornou-se também uma pós-graduação. Então, isso é muito legal. Essa academia abrindo a porta para pesquisa, né? E, na verdade, eu estou com esse projeto fazendo pesquisa. E essas pesquisas, elas vão no futuro serem publicadas para que a gente possa ampliar mais ainda a possibilidade do Conselho um dia reconhecer e a gente poder ter uma liberdade maior de prática nesse sentido, né? E o Helling, ele trouxe esse movimento muito lindo porque ele foi construindo isso na prática, foi aprendendo na prática. Fenomenologia é isso. O que foi hoje não vai ser igual amanhã, porque não somos iguais nunca, né? Vamos acordar amanhã diferentes. Isso remete a um movimento de sermos diferentes todos os dias, mas muitas vezes não tomamos consciência disso. Até no processo psicoterapêutico, até no campo das constelações, as pessoas passam pela experiência e você pergunta para ela como você está se sentindo. Ah, eu estou me sentindo muito bem agora, diferente de antes, mas eu não entendi nada. Né? É exatamente Eu falo para essas assim. pessoas, ao invés de você tentar compreender algo agora, simplesmente estabeleça o processo de sentir e potencializar esse sentir dentro de você, né? Para que você possa ancorar isso de uma forma mais efetiva, porque temos o hábito de querer compreender. E muitas vezes a gente não vai compreender algo tão grande como a história, né? É impossível compreendermos, porque são muitos segredos, muitas emoções que não foram comunicadas. E mesmo as emoções que foram comunicadas foram muitas vezes equivocadas, né? Não condizia com aquele sentimento de fato que eu queria expressar. E criamos muitas vezes os nossos pais ideais, né? Em detrimento de olharmos para os pais reais, para aqueles que são os nossos pais que nos deram a vida. Então, é um conjunto de muitas possibilidades, onde eu olho para as constelações a partir da perspectiva psicoterapêutica breve, onde você vai trazer um tema específico, a gente vai olhar para aquele tema específico para trazer um princípio de solução para aquele emaranhamento, que é uma palavra que a gente usa muito no pensamento sistêmico complexo, para liberação de uma emoção que está compactada como memória celular em você e você poder ter um novo significado para a experiência de ser você. A palavra constelação parece que remete a algo esotérico, né? Porque ela foi traduzida do alemão para o inglês, do inglês para o português de uma forma errada. A palavra original, que significa Family Aufstellung, é uma palavra que significa posicionamento, né? Colocação, em que lugar que você está posicionado no seu sistema. E se eu pudesse resumir o que significa constelação familiar, eu diria que é a oportunidade que nós encontramos de encontrar, abrir a porta, esse é o meu lugar. E no meu lugar, eu sou livre. No meu lugar, eu posso experimentar a vida, né? Porque é um corpo só, gente. É um cérebro só. Agora, imagina você carregar tantas informações, tantas emoções que não são suas, né? E aí, por isso que você adoece, por isso que você paralisa, por isso que você gera conflitos, porque você acaba vivendo histórias maiores do que você, ok? Que vão te conduzir a um campo da tua criança
Porque a forma que nós temos de contar a nossa história é através da nossa criança. Eu não olho para meu pai e vou contar uma história. Eu olho para a minha criança que aprendeu sem aprender, introjetou uma imagem, né, equivocada do pai, uma imagem equivocada da mãe, e o diálogo e o conflito não são os meus pais vivos e biológicos na minha frente, são as imagens introjetadas dentro de mim que geram conflito o tempo inteiro. Não são eles, ok? E aí, o que essa criança faz? Ela desde pequenininha já nasce o menininho com a roupa de super-homem, a menininha com a roupa de Mulher Maravilha, e diz assim, vou mudar o mundo, vou mudar a sua história, papai. Vou mudar a sua história, mamãe, só para que você olhe para mim, só para que você me ame, só para que você tenha tempo de cuidar de mim. E aí eu saio do meu lugar, e saio do meu lugar o que a gente chama de lealdade invisível, de amor cego, e vou estabelecer um processo de adoecimento. Por quê? Porque eu não dou conta de algo tão grande, que é a história. Simplesmente isso. Né? Então, a constelação serve para quê? Serve para que você possa compreender aquilo que você carrega da história, né, dentro de você. Quais são os principais movimentos que acontecem na constelação? Né? Você passa a ter um nível de emoção mais saudável, níveis de relacionamentos mais saudáveis, sintomas e doenças, eles diminuem a intensidade emocional e consciente que potencializa sintomas e doenças. Você passa a olhar para uma relação, para o trabalho, para o que quer que seja de uma forma mais adulta, ok? Porque muito do que a gente vive é no lugar da criança, e criança tirou o adulto, criança tirou o pirulito da boca de outro adulto criança, o circo pega fogo, né? E aí a gente vai, muitas vezes, viver as nossas relações afetivas, trabalho, a nossa relação com dinheiro, com sexualidade, com vários aspectos do lugar desse adulto criança. E, geralmente, o que é que fazemos? Excluímos a criança. Por que excluímos a criança? Porque dói olhar para ela. Como dói olhar para ela, eu vou olhar para a criança alheia e vou projetar a minha criança alheia no outro. E o outro vai estar a serviço do meu sistema, né? Mostrando para mim a minha sombra. E aí o circo pega mais fogo ainda e gera um looping, né? Um círculo de movimentos loucos que a gente não consegue simplesmente, quando a gente se dá conta, a gente está no olho do furacão, para lá e para cá, a vida inteira, sem se dar conta de que estamos fora do nosso lugar, de que perdemos a força porque estamos fora do nosso lugar, que deixamos de ser felizes porque estamos fora do nosso lugar, e assim sucessivamente o circo vai pegando fogo. Eu não sei se respondi sua pergunta, foi que eu falei um bocado de coisa aqui. Respondeu, e você viu que eu peguei até um lápis aqui para anotar, Luciano, porque eu falei para as minhas pacientes, inclusive as que conhecem você, eu estou há mais de um mês tentando lembrar qual era a palavra que você usava para explicar essa questão, e agora eu anotei que é lealdade em relação à mãe, né? Em relação à história, enfim. E a gente estava tentando lembrar, eu já tentei com várias que fizeram também o workshop com você e constelaram. Gente, qual é a palavra que o Luciano usa? Tem algo que a gente faz em relação à história, em relação à mãe, enfim, é lealdade, né? Lealdade invisível, amor cego. Em nome desse amor cego, a gente se machuca, a gente paralisa, a gente adoece, né? E assim, você falando, Luciano, às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso é muito confuso. E eu falo sempre, né? Já participei dos workshops das constelações com você, nada aí, umas 10, 11 vezes. E ainda hoje, se me perguntarem, eu não sei explicar, o negócio é muito bom, mas quem explica é o homem aí, eu não sei explicar, eu prefiro sentir. Porque é tudo muito louco, né? É o que você falou no início, né? Vem de uma forma muito sentida mesmo, não é pensada, né? E aí eu queria só colocar do ponto de vista da terapeuta, que ainda atende clinicamente, né? O quanto isso auxilia, que foi bem legal que você colocou no início, como é complementar, né, Luciano? Às vezes as pessoas falam, mas você vai indicar para constelação, e aí você perde paciente, porque vai resolvendo uma constelação, né? Não, ninguém resolve uma vida, né, na constelação. E aí, trabalhando com terapia sexual, né, terapia de casal, isso que você falou agora no final, tem tudo a ver, né, Luciano? Com certeza. O quanto o ser humano detona uma relação
não em nome da doença dele, né? Queria que você falasse um pouquinho O disso. mais importante é a gente tentar... O pensamento sistêmico complexo, ele olha para a forma como nós nos relacionamos com o todo. A psicoterapia sistêmica é uma psicoterapia que olha para o todo. Ela não contempla o sentimento de culpa, de raiva, nada disso. Isso vem de outras abordagens teóricas. Mas o pensamento sistêmico, a psicoterapia sistêmica, ela olha para a forma como nós nos relacionamos como sistemas com o todo, né? E de forma que esse todo influencia a gente, como a gente influencia esse todo. Então, tem coisas na constelação, por exemplo, que não me pergunte, que eu não sei responder. Eu não sei responder, por exemplo, como é que alguém que senta do seu lado, que você não conhece, né? Que traz um tema, e que aquele tema vai ser representado por pessoas ou por bonequinhos, né? Daqui a pouco vamos fazer um exercício aqui com bonequinho. Com bonequinhos que simplesmente vão gerar um movimento de trazer uma imagem, porque constelação são imagens que você vai estabelecer como primeiro passo para ressignificar algo, né? É compreender para onde uma parte daquilo que você diz que olha, que você não olha, porque assim, ó, você chega para constelar, olha, eu quero melhorar a minha prosperidade, eu quero um relacionamento afetivo, eu quero melhorar minha relação com o dinheiro, eu quero minha relação... Você olha para tudo que é buraco, menos para o representante do dinheiro, da prosperidade, da sexualidade, seja lá o que for. Por quê? Porque nós estamos simplesmente identificados aquilo que foi um excesso ou escassez dos nossos pais. Né? Tudo aquilo que é excesso. Excesso querido papai, por você eu faço tudo. Você foi uma pessoa que trabalhou duro a vida inteira e hoje eu sou um doutor, me tornei médico, mas existe uma parte de mim consciente que não consegue estar bem e em paz na minha profissão, papai. Como é que eu posso ser feliz na minha profissão se quando olho para você, você fez muito esforço para viver a vida, né? Aí vem o outro filho e diz assim, mamãe, eu não aceito você. Eu não aceito as suas emoções. A forma como você fala, como você se veste, como você vive a sua vida, não faz sentido para mim. Olha o que é exclusão, olha o que é carregar. Né? E tanto excluir como carregar, na vida prática, você vai se tornar muitas vezes igual àquilo que você exclui. Igual àquilo que você carrega. Ok? Porque toda a nossa referência primária de homem e mulher, que é a primeira ordem, pai e mãe, que é a segunda ordem, todas as crenças de masculino, feminino, de dinheiro, prosperidade, tudo está aqui. E a forma como você desenvolve essa memória celular na vida, porque a vida vai te trazendo fases que são secundárias, terciárias, sucessivamente, elas são motivadas e baseadas no processo daquilo que é a sua matriz, são matrizes que a gente leva para a vida. E essas matrizes, cada um de nós vamos desenvolver de uma forma diferente. O papai trabalhou na roça, mas eu me tornei um médico. Não tem nenhum problema que isso aconteça, é natural. Mas a questão é, que sentimento de culpa que você carrega por ter se tornado um médico, o papai trabalha na roça? Que sentimento de culpa você carrega porque uma parte sua, ao invés de se colocar numa forma diferente com a tua mãe, você julga ela, né? Se você julga, é porque existe uma dinâmica que você precisa compreender. Se você carrega uma culpa, existe uma dinâmica que você precisa compreender, né? E as constelações te traz isso de uma forma mais breve, para que você possa se desidentificar, ressignificar partes da tua história que você lealmente carrega, né? Com a intenção de um novo significado, uma nova história você pode contar, né? Então, todo esse movimento, ele é considerado... Eu sou suspeito de falar sobre constelação, né? Eu amo fazer o que faço, eu bebo, todo dia saio para trabalhar e falo assim para mim, o que é que eu vou aprender de novo hoje? Porque isso aqui é uma caixinha de surpresa. Nunca é o que é, né? Jung tem uma fala que ele diz assim, você terapeuta, quando você estiver diante de uma outra pessoa, esqueça tudo o que você aprendeu
Seja e apenas apenas outra esteja pessoa. presente diante de um outro sistema, em uma escuta empática, em uma escuta autêntica, para que você possa se descobrir e facilitar o processo do outro, né? Então, Uhum. esse é um movimento que muitas vezes a gente se esquece. Tem terapeutas, você sabe muito bem disso, que quando um casal entra para um processo de olhar para o princípio de uma possibilidade de separação, ele diz assim inconscientemente: você vai se separar mesmo, porque eu vou te ajudar. Uhum. Eu vou te Uhum. ajudar a separar. Né? Uhum. Por quê? Uhum. Porque ou ela tem uma dor muito grande com a mãe dela e ela Uhum. olha para essa mulher e diz: coitada de você, você está Uhum. sofrendo na mão desse monstro e eu vou te Uhum. ajudar a se separar. Né? Uhum. Ou ela Sim. tem um amor muito grande por esse pai, uma raiva muito grande por essa mãe, projetada nesse casal que vai buscar psicoterapia, ela Uhum. simplesmente vai fazer com que, ao invés desse casal gerar um movimento de possibilidade de estabelecer ou até tomar a consciência de fazer o que a gente chama de uma boa separação, Uhum. não é verdade? Uhum. E tomar essas decisões do lugar do adulto, porque é uma relação conflitante, é do lugar da criança ainda, e eles precisam adultecer e se responsabilizarem por esse ato da separação ou da continuidade da relação. Isso, muitas vezes, numa psicoterapia, não é levado em consideração, Uhum. sabe? Por isso que é tão Então, importante, né, Luciano, o psicoterapeuta, desculpa te cortar, cuidar das suas questões, né? é Como pra essencial. gente é essencial, né? Para não acontecer isso, porque já é como você disse, sei, já recebi muitos casos que tinham tentado num outro momento, de uma outra forma, e com postura não muito adequada, vai? Então, por conta disso, de misturar os papéis, né? Olha, a Cris está perguntando, e pode ter referência negativa aos dois ao mesmo tempo? Como fazer para equilibrar com os dois? Sempre pode, Eu né? sempre Sempre brinco pode que tudo. o Cris, você achou pouco um só. Ah, Ela achou pouco a interferência de um só. Foi beber da imagina fonte da tudo. interferência dos dois, né? Ah, Olha só, a gente de qualquer forma, queira ou não, recebe interferência dos dois, né? uhum, Aspectos de êxito, não êxito, tristeza, alegria, sucesso, sucesso. A forma como nós nos relacionamos com a história diz muito da forma como nós somos na vida. E a questão maior não é a experiência que você vive. A questão maior é o tempo que você passa vivendo com essa experiência. Por quanto tempo você quer viver da forma como você vive? Essa é uma pergunta que você deveria fazer para você agora, né? uhum, Porque uhum, é impressionante, porque a gente entra muitas vezes no papel da vítima, né? E toda vítima tem um algoz dentro. uhum, Toda vítima se torna um algoz. E todo algoz se torna uma vítima, porque ele sabe, ele próprio e essa vítima própria tem esses dois lados da moeda como campo de sim, referência. Então a gente precisa parar de culpabilizar os nossos pais. Porque uhum, como biológico eles tiveram sucesso. Como função, eles não tiveram sucesso muitas vezes. E a gente precisa parar de culpabilizar os nossos pais e tomar autonomia da nossa vida. E de que forma que você vai fazer isso? Seja pequeno. Sabe o movimento de você simplesmente ficar de diminui. joelhos, pequeno mesmo, diante dos Uhum, teus pais e olhar para eles nesse lugar aqui, ó, para cima? uhum. Você, burro velho, burra velha que está assistindo a gente agora, ó, quer um exercício Top. bom? Quer um exercício bom? Você se sente grande ou questionador, ou julga os teus pais, a vida, seja lá o que for, se coloque pequeno de joelhos ou sentado no chão e olhe para cima. E quando Uhum, você olhar para cima do teu lado esquerdo, acima vai estar o teu pai. Do lado direito, a tua mãe. Visualiza eles grandes com as mãos nessa posição assim, ó, para que vocês possam gerar um movimento único de começar a desenvolver um novo comportamento para que o cérebro aprenda de que esse é um lugar orgânico e natural para que você possa olhar para os seus pais. Ou seja, pequeno diante daqueles que te deram a vida. Quando você se torna pequeno diante daqueles que te deram a vida vai uhum. reconhecer você como grande.
E aí você vai ter simplesmente tudo o que você precisa de forma leve e orgânica. Porque todo Olá. relacionamento e tudo que você conquistou até hoje deve ser leve, deve ser orgânico. Porque se algo gera alguma inquietação, algum incômodo, algo precisa ser visto. Ok? A vida vai tratar você, as relações vai tratar você da mesma forma que você se relaciona com as emoções dos teus pais. E não é só os nossos pais, não são só os nossos pais, são muitos sistemas que interferem. São muitas camadas que interferem. A gente está falando só de um pequeníssimo nível, ok? São muitas as possibilidades. A gente não sabe por que os nossos pais foram da forma como eles foram. Por que os nossos avós foram da forma como eles foram. Como é que meus pais vão ser diferentes? Como é que eu vou ser diferente? Eu posso até ser diferente. Mas aí eu pergunto, quanto você pagou por isso? Sim. E Da quanto sua vida, mais do seu quer tempo, das pagar, suas né? emoções. E quanto mais, né, Luciano, quer pagar, que é o que você falou, o tempo, né? A Regi está colocando, olha lá, eu precisei ficar de joelhos para me sentir no meu lugar de filha. E assim, ó, a Regi não tem segredos, né? A Regi é a paciente que me apresentou, o Luciano, e aquele movimento, o primeiro movimento na constelação da Regi, Luciano, foi o que mostrou o que era o seu trabalho para mim na prática, né? Porque você fez aquele bate-papo inicial, explicou o que era, deu alguns exemplos, fez uns exercícios sistêmicos, né? Como sempre faz. Hoje eu já conheço, né, o workshop, mas na época eu não conhecia. Mas o primeiro movimento, quando você pediu para ela buscar, né, as pessoas que representariam quem ela tinha que representar, para mim fechou ali, e ela vai poder dizer junto comigo, mais de um ano de terapia, no movimento, né? E aí, o quanto isso é complementar a tudo aquilo que veio antes e ao que veio depois, porque a gente saiu de lá com conteúdo para mais um ano de terapia, né? Com certeza. E E olha, você sai mais forte para lidar sim, melhor com esses conteúdos, sabe? sim, Você sai e mais forte mexe, quando você né? passa pelo processo. Exatamente. E o paciente, assim, aí eu tive vários outros que constelaram, inclusive constelaram com o Luciano, outros aqui na região mesmo, e o trabalho depois no espaço terapêutico, individualmente, também é enriquecido, com todas as descobertas, e é muito legal, né, Luciano, como é no concreto, aquela coisa de você ver o movimento de alguém, que é o que você começou falando, né? Você nem olhou para a pessoa do lado, você escolheu a pessoa do lado para ser, sei lá, o medo, o dinheiro, o trabalho, você nem sabia quem era a pessoa do lado. Esses movimentos marcam de uma forma que aparece no cenário terapêutico muito tempo depois. Ah, então lembra quando a senhorinha levantou, quando o fulano chorou, né? Isso fica tão concreto para a gente trabalhar o que tem que trabalhar ali psicoterapeuticamente falando, né? A Márcia está dizendo assim, ó, em casos de traição de um dos pais, a constelação pode ajudar o filho que toma as dores da mãe que foi traída? Nossa, Luciano. Traição é um tema muito legal, eu chamo é um tema de paradoxo, né? Tem muito aspectos paradoxos, né? A traição é um ato de amor. Vai começar a história. Aí já começa o caos. Fez minha mãe sofrer! Como é que esse louco tá dizendo que é um ato de amor? Blá, 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 blá. É um ato de amor. E é um ato de amor que começa com a nossa indisponibilidade. Ou seja, eu sou traído ou vou trair porque estou indisponível. Porque eu estou ainda identificado de uma forma muito forte ao meu sistema que me deu a vida. As histórias do meu sistema que me deu a vida. Se eu sou um filhinho da mamãe, por exemplo, ou, na realidade, um marido da mamãe, isso é mais comum, digamos assim, com certeza vou me casar e vou trair minha mulher. E vou ter muitas mulheres, porque eu vou trair todas elas, menos a mamãe. E isso é um ato de amor. É um ato de amor quem? A mãe. É a lealdade, né? A mãe. Né? É forte esse laço. Então, quando ela faz essa pergunta, as constelações, ela ajuda, sim, você a compreender que essa dor que você sente não é sua. Aí eu me pergunto, quem é que foi traída? Você ou tua mãe? Ok? E você
fica identificado a dor dela, a lente dela, e passa, de alguma forma, a olhar para o teu pai e, consequentemente, para o masculino com falta de confiança. Você pode atrair um homem que vai te trair, você pode estabelecer um processo de estar numa relação, mas não estar entregue ou render-se a essa relação, ter dificuldade de orgasmo, ter dificuldade com princípios de dizer, olha, nós temos o mesmo valor. Você vai, às vezes, se tornar forte na relação, porque você vai querer dominar aquilo que foi a dor da tua mãe. Por quê? Porque você está conectada, abraçada à dor da tua mãe. Mas sabe por que você faz isso? Porque é através da dor dela, olha que lindo isso, é através da dor dela que existe a possibilidade de você ser amado. E você não faz isso, essencialmente, para diminuir a dor dela. Não, a criança não olha para a dor dela. Não olha. A criança olha para a ausência da disponibilidade da função mãe em nutrir a criança. Ela está focada nisso. Ela quer uma mãe disponível. Ela quer uma mãe que possa olhar para ela, que possa cuidar dela. Mas a mãe está tão mergulhada naquela dor da traição que eu me alio a ela. E que é a aí? forma que eu vou ter de encontrar, de diminuir a dor dela. E diminuir a dor dela, talvez ela olhe para mim. Então, as constelações, sim, te conduz a essa consciência de que esse é um lugar pesado, de que esse é um lugar que vai fazer com que você simplesmente deixe de viver a sua vida, deixe de viver a sua história para manter-se conectada a uma história melhor. E sabe por que a gente não vai embora viver a nossa vida? É porque assim, ó, como a gente tem uma lealdade muito grande, isso é inconsciente, olha que legal. Esse processo diz assim, se eu for embora, viver uma relação saudável, diferente da mamãe, quem vai cuidar dela? Quem vai cuidar dela se eu for embora? Ou, se eu viver uma relação diferente da mamãe, atrair um bom homem, um bom casamento, uau! Eu não vou estar inteiro, eu não vou ser feliz. Como eu posso viver uma relação afetiva saudável se a mamãe não viver uma relação afetiva saudável? E aí eu vou romper o quê? Eu vou carregar a sensação de que estou traindo a mamãe ao ter uma relação saudável. Ok? Então, são processos incríveis que essa cachola aqui, ó, mais todo o contexto biográfico, insere na gente como verdades, e isso acaba limitando a nossa própria história, as nossas emoções. E, consequentemente, vamos adoecer, gerar conflitos, bloqueios e dificuldades. E vamos ter que fazer terapia. E Para aí, compreender Luciano, isso, é natural. E aí, Simples Luciano, assim. seria correto dizer que, vou falar no português, vai? Aí depois você traduz isso, que é quase um outro idioma, constelação, né? Na verdade, assim, seria correto dizer que sem querer, querendo, né? A coisa do inconsciente, essa pessoa vai boicotar as relações, vai ter o auto-boicote, ela vai boicotar a relação para que ela seja levada para o movimento ou de ser traída ou trair, porque em nome daquela lealdade eu não posso ser mais feliz do que a mamãe foi com o papai. E É aí, uma quando a gente lealdade. está falando da mamãe e do papai, a gente está falando, e aí tem outras perguntas aqui, mas só entrando um pouquinho, porque você fala sempre no workshop, eu acho que é bem importante isso, você fala do masculino e do feminino, né? Independente de se foi uma criança adotada, enfim, o que aconteceu com essa criança depois, se foi criada pela avó, pelo tio, né? É daquela base inicial que você fala quando vai buscar essa história, né? Você tem, assim, é um movimento onde você estabelece... Opa, morreram. É um Depois movimento eu onde você... volto para responder essas perguntas aqui, gente. Tem Tá. outras perguntas aqui, Luciano. É um movimento que você gera na vida prática, né? E que
Toda a história está aqui, ó, na ponta do sistema, na criança. Tá vendo? Toda a história. O que foi sucesso, o que foi insucesso, tá tudo aqui, ó, na ponta do sistema. E por ser a ponta do sistema, a gente acaba sobrecarregando o nosso corpito, porque é um corpo só, é um coração só, é uma emoção só, é um pensamento só, que é contaminado, que é preenchido, invadido, seja lá o nome que você quiser dar, por histórias de excesso e escassez. E aí, essa criança, pelo destino dela, muitas vezes, isso aqui é uma questão interessante, porque as teorias da personalidade falam muito daquilo que é a forma como eu vou me desenvolver em determinados contextos que vai moldar a minha personalidade, né? Baseando-se no princípio, tem abordagens que pensam dessa forma e tem abordagens que pensam de uma forma onde as características comportamentais dos nossos pais vão estabelecer a minha personalidade, né? E aí eu comecei a compreender essa história de que não é, a matemática é diferente. Depois, numa outra oportunidade, a gente pode falar sobre isso. Então, esse princípio estabelece vínculos inconscientes, lealdades inconscientes. Ou seja, a criança, ela aprende sem aprender. Ela não tem consciência de que o papai é alcoólatra. Ela só sente isso. Até ele se sentir, ela não tem consciência. Ela não sabe o que é tristeza ou alegria ou qualquer coisa. Ela simplesmente sente. E ela vai ligar o sistema de sobrevivência dela, né? Ela vai gerar hormônios imunossupressores como cortisol e adrenalina disparados pelo sistema límbico da gente através da amígdala e vai disparar lá, vai pipocar sobrevivência. A amígdala diz sobrevivência, 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 sobrevivência. E eu vou criando o quê? Uma materialização de comportamento, ou seja, cronificando, é uma cronificação do comportamento mediante uma lealdade. Então, se eu desenvolvo na ponta do sistema qualquer dificuldade que seja, eu estou inconscientemente olhando para aquilo que foi excesso ou escassez do meu sistema de origem, tá? Isso é uma parte da história. A gente olha para uma parte da história, para um fragmento, porque se a gente olhasse para a história inteira, a gente não estava nem levantando, nem vivo estava mais. Ok? Então, é todo um campo de experiência que é muito lindo. E quando você faz uma psicoterapia, por exemplo, com bonequinhos, para você ter uma noção, e o cliente traz um determinado tema, olha que interessante, ele vai lá e posiciona o pai aqui, nessa posição. E aí você percebe que essa criança está aqui com o corpo voltado para frente, mas está conectado com o pai, tá vendo? Ó. E você percebe que essa mãe está próxima à criança, olhando para ela. E aí você começa a dizer, uau, tem uma cereja no meio do bolo do papai e da mamãe. Né? Tem uma menina, que essa aqui é uma menininha, que olha para o papai, em detrimento da mamãe olhar para o papai. Né? Para o papai. E o papai, ao invés de olhar para a mamãe, olha para a filhinha. Né? E aí, só uma imagem como essa aqui, simples, quando a pessoa posiciona os bonequinhos, e existem várias outras possibilidades de recursos que a gente chama de âncora de solo, mãos catalépticas, bonequinhos, são recursos maravilhosos para trabalhar psicoterapia sistêmica, porque eles trazem a imagem do inconsciente da pessoa manifestada através de um movimento. Então, ela mesma vai mover isso aqui, ela mesma vai estabelecer vínculos com essas duas partes, a partir daquilo que é o tema que ela traz naquele dia. Então, esse movimento facilita bastante o olhar e ressignifica de uma forma mais breve todo um princípio de aprendizado e dinâmica e conflito que a gente viveu a vida inteira. Então, eu sou apaixonado por isso aqui. Isso aqui, para mim, parece que esse bonequinho, por exemplo, aqui, falam e andam sozinhos, né? Já tem... Ela tem Adoro. consciência própria. Luciano, tem um monte de pergunta aqui, ó. Uma que é bem papufi, que a gente já ouviu você explicando. Alguém perguntou aqui, eu perdi o nome, ficou lá para cima, foi a Simone. Se podemos constelar por outra pessoa. O que você responde para Simone, Luciano?
Ela está perguntando se pode constelar por outra pessoa. Aí depois perguntaram se pode constelar pelo filho, por exemplo, né? Tá, vamos lá. Você pode comer por outra pessoa? Eu adoro as respostas do Luciano. E aquelas que eu já sei, eu já fico assim, ai. Você pode andar pela pessoa? Você pode... Não, você não pode. Simplesmente você não pode constelar por outra pessoa. Faz por Por você, quê? né? Por que você não pode fazer isso? Tem constelador que faz, tá? Eu vou dizer para você o que eu não faço. Por que a gente não faz isso? Porque o que vai aparecer no campo da experiência, o fenômeno que vai aparecer ali, é a forma como você olha para essa relação. Não vai aparecer a pessoa. Você pode ter, ela tem uma dificuldade de relacionamento com o meu filho, eu tenho uma dificuldade de relacionamento com o meu marido. Quando você coloca, você mulher, pediu um tema, quero constelar a minha relação afetiva. Quando você coloca o teu tema, que é o teu marido, a sua relação especificamente, o que vai aparecer ali não é o teu marido. É a forma como você olha para o teu marido. Por isso, você não pode constelar no lugar de A, B ou C. Existem, essencialmente, alguns pedidos, como pedidos de mães, para as suas respectivas crianças, porque tem mãe que chega aqui e fala assim, eu quero constelar o meu filho. Tá, ok. Quantos anos ele tem? 42 anos. Então, assim, Já é já o filhinho passou da do tempo, mamãe. né? Ali já se tornou uma individualidade já. E o que ela vai constelar? Ela vai constelar, na realidade, a culpa dela. Que ela vê esse filho não prosperando dentro de casa, preso, com depressão, qualquer coisa que seja, ela vai constelar a culpa dela, não vai constelar, ela não está ali para salvar o filho. Ela está ali para compreender uma parte dela e, consequentemente, libera o filho. É diferente, ok? Então, para alguns pedidos específicos de mães, eu olho, sim, para a criança, porque eu constelo criança desde quando ela está no útero da mamãe, desde quando ela foi concebida, já existe uma informação, uma matriz já está pronta ali, e ela vai desenvolver-se, mas existe o que a gente chama de campo bioeletromagnético, que conecta aquele feto, porque ele já tem uma individualidade sendo formada naquele campo de experiência, né? E ali já tem uma informação. A gente já começa a perceber de que lugar que aquela criança já nasce identificada mais à mãe ou ao pai, né? Então, tem pedidos de pais que têm crianças que têm sintomas, doenças ou questões com comportamentos que sim, a gente olha porque a criança não tem autonomia de dizer, de pegar o telefone e dizer, olha, eu quero fazer uma constelação porque eu estou muito louco aqui, né? E geralmente todo sintoma e comportamento de uma criança é proveniente de chamar a atenção dos pais, para que ele diz assim, ó, quando ele pega um outro guri e dá porrada no guri, por exemplo, né? Aquele comportamento agressivo é uma forma dele dizer para o sistema, pais, por favor, eu não quero mais bater no outro por vocês. Olhem para as suas questões, para os seus movimentos, para a sua história. Por favor, me libere para que eu possa viver a minha história. Para que eu possa ser eu não posso mais bater no outro por você. Porque a criança ela só vai reproduzir aquilo que foi excesso ou escassez do que faltou ou que foi excesso na relação dos pais. Simples assim. Entende? Sim, sim. Tem Luciano, muito tem um conteúdo. monte. Ó, tem um monte aqui. Vamos ver, ó. A Daniela está falando assim, ó, Márcia Luciano, fazendo a constelação, alinhando os papéis, etc., com certeza os conflitos se resolvem ou vai depender da pessoa ressignificar o que a constelação mostrou? Constelação, como qualquer outra abordagem, não tem a intenção de mudar você. Ok? Ela vai te trazer a consciência e ferramentas para que você possa pegar o martelo, o prego e pregar no lugar
mais ideal para que você possa pendurar aquele quadro. Constelação não é milagre. Constelação, quem faz constelação não é Jesus Cristo, não é Maria Madalena, seja lá o nome que você queira dar. Constelação, o constelador, ele não cura ninguém. É o próprio sistema, é o próprio sistema que estabelece a informação. E cada sistema, cada pessoa vai ter uma resposta diferente. Por quê? Porque somos únicos. A nossa história é única e vivemos a nossa história de forma única. Entende? Então, você pode fazer um movimento de uma constelação individual, presencial ou online, ou uma constelação presencial em grupo, ou online em grupo. Inclusive, quero convidar vocês para participar dia 24 de junho para um trabalho de constelação online em grupo, para vocês perceberem como é que funciona essa história de constelar em grupo. É louco. Independente da distância que você se encontra, o babado funciona. Não me pergunte como funciona, porque eu não sei responder. Não me pergunta isso. Eu só sei que funciona. Porque presencialmente eu também sei que funciona. Agora, virtual, essa eu vou ver para crer. Dia 24 de junho, 19 horas, vai estar com o link disponível aí no @Instituto Luciano Alves. Você vai lá, compra o teu convite lá. Você vai entrar numa sala específica e vai ver que o babado funciona. Vai ver que o babado que funciona online, dentro de uma constelação individual online, funciona. Tudo, né? Por que funciona? Porque muda você, vai mudar o teu mindset, o teu comportamento, as suas emoções diante das imagens que vão ser representadas, entende? Então, não tem essa história. Você pode até fazer... às vezes a psicoterapia tem um resultado muito melhor do que uma constelação, porque nem todo mundo precisa fazer constelação, essa é a verdade. Nem todo mundo precisa fazer constelação, mas todo mundo precisa fazer psicoterapia. Entende? Essa é a verdade. Você só faz uma constelação quando você tem um padrão e que você não sabe fazer mais diferente. E que a psicoterapia parou. Entende? Sim. E aí você vai lá e faz uma constelação. Porque, de alguma forma, ela tem essa força para empurrar você para um novo andar. Entende? E como o indivíduo tem que estar aberto para isso, né, Luciano? Com certeza, como qualquer outra terapia, não vai funcionar nada. Nada, ele vai lá teimoso na criança fazendo pirraça ainda, né? Não vai sair dali, né? Ó, acho que a resposta para a Tânia já apareceu aí nas suas explicações. Ela pergunta por que numa família as tragédias e a forma de relacionamento dos pais afetam de maneira diferente os irmãos, apesar de serem da mesma composição. Mas aí acho que é o que você falou, cada um vai olhar de um ponto de vista, né? A Pamela tá falando assim, depois da separação dos pais, ela começou a ter crise de ansiedade e compulsão alimentar, olha lá o que você estava falando, né? E a Letícia está perguntando, qual é o significado de uma mãe extremamente vítima? Tipo, vive tentando chamar atenção até o ponto de ficar criando doenças. Essa é top também, né, Luciana? A mãe que se vitimiza, que adoece, que quer o filho ali, né? É a forma que ela tem de chamar atenção para alguma coisa, porque tem mães e pais, pai e mãe, que não cresceram. E o que é que aconteceu quando elas não crescem? Você se torna, desde criança, uma adulta precoce. E você deixa de ser criança para, de alguma forma, cuidar dos seus pais. Ou mandar eles para PQT, né? Porque tem pessoas que simplesmente estabelecem um movimento de ficarem enraivados porque... simplesmente essa mãe, essa fraca, não consegue reagir. Eu tenho raiva dessa mulher. Ou, mamãe queridinha, vem cá que eu vou te salvar. Né? Ambos os comportamentos geram dinâmicas na vida da gente. Ok? Então, se você tem uma mãe fraca e você cuida dela, você está fora do seu lugar. Se você tem uma mãe vitimizada, fraca, e você julga ela, você está fora do seu lugar. E aí, o que fazer com essa mãe? Dura, tanto bate até que fura. Então, o que é que você vai fazer, pelo amor de Deus? Seja pequeno diante dela. Não tenta salvá-la. Não tenta buscar alternativas. Porque todo esforço que você fizer é em vão. Por quê? Porque é o esforço da tua criança que foi nutrida por outra criança, ao invés de ter sido adulta, né? E que você, de alguma forma, simplesmente vai demandar dela atenção.
Não é ela, olha só, não é ela que está pedindo a sua atenção. É você que está pedindo a atenção dela. Quando você cuida dela ou quando você julga ela. Porque não é sua responsabilidade cuidar da tua mãe. É responsabilidade dos teus avós. Ah, a vovó morreu muito cedo, a vovó não importa. Ela está introjetada com a matriz função pai, matriz função mãe dentro dela. E ela vai dar o jeito dela para estar na vida. Enquanto você tiver essa intenção de ajuda ou de julgamento, você está distante, simplesmente distante de viver a tua missão, o teu propósito, a tua história, a tua vida. Simples assim. É porque o movimento básico que você tem que fazer nisso é viver a sua vida, né? Vivendo a sua vida, você não fica ali naquele ninho, né, de vitimização. A Cris está perguntando, e eu vi que já perguntaram antes, não vi se foi ela mesma ou outra pessoa, mas também perguntaram quanto tempo, Luciana, é recomendado entre uma constelação e outra? Seja em grupo, bonecos, enfim, qual é o intervalo entre uma e outra? Olha, constelação não é algo que é igual psicoterapia, que às vezes você precisa ir 2 vezes na semana, 1 vez por semana, de 15 em 15 dias. É algo que você precisa ancorar, ou seja, sentir no corpo aqueles movimentos que aconteceram numa constelação, seja individual ou em grupo, tá? Você precisa de um tempo. É como se você tirasse um programa obsoleto do teu HD, do teu corpo, das tuas emoções e colocasse um novo sistema para rodar. E esse sistema novo precisa se adaptar ao processo e precisa de um tempo de maturação para que você possa fazer um novo movimento, ok? Tem pessoas que têm... Olha que interessante. Tem pessoas que conseguem estabelecer um movimento de... a intenção dela de fazer uma constelação já muda ela. Quando ela chega lá, o meu tema mudou. E muda mesmo, sabe? E tem pessoas que saem de uma constelação já, ó, show de bola. Mesmo essas, precisa de um tempo para ancorar aquele sentimento, se adaptar àquela nova emoção, né? Mas eu sempre digo, não tem, assim, a literatura fala, depois, lá atrás o Bert escreveu assim, 2 anos para se fazer outras coisas. Mas as coisas estão tão dinâmicas hoje, tão rápidas, que eu mesmo, Luciano, eu faço uma média de, sei lá, 3, 4 constelações para mim. Eu vou através de algumas pessoas. Durante um ano, eu me constelo, vou para pessoas que eu confio e vou fazer constelações. No mínimo 3 constelações eu faço por ano. Eu faço por ano 3 constelações, 4, 5. Já passei um tempo da minha vida, vou contar um segredo aqui. Já passei um tempo da minha vida constelando, às vezes, 1 vez por semana. Eu era louco. Era louco. Constelando e, sabe, eu cheguei à conclusão que muita informação faz com que eu também paralisasse. Não tem como, né? Então, cada sistema tem o seu tempo, o seu movimento. Sentiu necessidade, surgiu algo novo que está incomodando, faz uma constelação. Mas com um espaço de tempo para que você possa respirar. Olá. Luciano, a gente tem 1 minuto e meio. Ó, a Dulce é uma colega psicóloga também, disse que não conhecia o seu trabalho. Dulce, eu vi que você chegou, já tinha começado. Eu vou deixar gravado. Vlad e Lisandra estão perguntando se vai ficar gravada, vai ficar no IGTV. Todo mundo dando parabéns, adorando suas respostas. Eu já sei, né? Eu só chamo gente top para bater papo comigo. Não, ó, Luciano, olha, super, super gratidão. Acho que de modo geral conseguiu, né, atender um pouco a necessidade ou a demanda de dar um pontapé inicial no tema. É lógico que em 1 hora a gente não consegue falar disso tudo, né? Eu quero só que você repita aí para o pessoal o seu Insta, vai ficar salvo junto com o meu, né, com a live. Para o pessoal te seguir também, recomendo, vão gostar. O Luciano tá aí com live, gente, toda hora, todo dia, bombando, né, Luciano? Instituto Luciano Alves, Instituto Luciano Alves. Inclusive, se você quiser ficar mais um pouco, agora que eu vou fazer a terceira live consecutiva, através do @Congresso Luminário, né? Eu vou estar agora fazendo uma meditação sistêmica chamada
triangulação essencial. Então, se você quiser participar agora, só dá 1 minuto para a gente desligar aqui e já ligar lá do outro lado de novo, tá? Um beijo. Já entro lá. Gratidão, Márcia. Gratidão à presença de todos vocês. Até breve. Se Deus quiser, vamos estar para Indaiatuba. Aí no espaço.